Olá, amigos, tudo bem? Este é o Vencer S.A., a trajetória de empreendedores de sucesso. E eu sou Janguier Diniz. Aqui no programa, você vai encontrar sempre um bate-papo inspirador com um empreendedor de renome nacional sobre carreira e negócios. Se você também empreende ou deseja entrar nessa seara, nos acompanhe para conferir dicas e ensinamentos valiosos para a sua caminhada. Hoje meu convidado é o Alfredo Soares, um ex-atleta de polo aquático e ex-publicitário, que se tornou empreendedor e hoje é o Head Global SMB na Vetex, multinacional brasileira de soluções em e-commerce. Nosso tema será fazer acontecer. Fique conosco e aproveite! O Vencer S.A. é um oferecimento das universidades e faculdades Uninasal, Uninabuco, Unama e Univeritas e é transmitido toda semana pelas minhas redes sociais, pelos canais do portal de notícias Leia Já e pela TV Caras. No meu canal no YouTube, você pode conferir todas as entrevistas passadas que trazem bastante conteúdo interessante para você, seja empreendedor ou não. Afinal, é sempre inspirador ouvir histórias de sucesso, não é? Amigos, eu sempre admirei pessoas que sonham, e sonham sonhos grandes, mas ainda admiro os que correm atrás e transformam seus sonhos, por mais impossíveis que pareçam em realidade, os que fazem acontecer. É disso que vamos falar hoje, fazer acontecer. Pessoalmente, tudo o que quis na vida sempre trabalhei para realizar. É que não acho justo com nós mesmos termos um sonho, um objetivo e não o realizarmos, isso, claro, se não for algo fora da realidade. Se o seu desejo é algo factível e se para realizá-lo você não terá que passar por cima de ninguém, vá em frente. Uma dica que sempre dou aos empreendedores iniciantes é essa: vá em frente. Não espere achar que está totalmente preparado. Não espere achar que é a hora perfeita. Talvez essa conjugação perfeita nunca chegue. A segurança na vida do empreendedor nem sempre é uma constante. Se tem um plano, um sonho, meta a cara. Não espere. É que o feito é melhor que o perfeito, sabe? Tem gente que fica a vida inteira se preparando para fazer algo e acaba perdendo a oportunidade. Eu não falo que você tem que começar de qualquer jeito. De fato, é preciso um mínimo de preparação e estudo sobre o que você vai fazer, até para evitar grandes erros. Mas também não adianta ficar só na etapa da preparação. Tem que passar para a ação, tem que fazer acontecer. E é isso que o nosso convidado de hoje vem fazendo em sua vida, concretizando seus objetivos. E essa motivação para estar sempre realizando coisas veio do seu pai. Ele não era empreendedor, sempre trabalhou em cargos gerenciais de empresas, mas usava uma frase para seus colaboradores que era inspiradora também para o jovem filho. Vocês vão saber já já. Foi com esse mantra em mente que o Alfredo Soares, hoje Head Global SMB na Vetex, sempre se motivou a seguir em frente e fazer acontecer, mesmo nos momentos mais difíceis. E olha que ele teve grandes perdas em sua carreira. Hoje a startup de e-commerce que ele criou lá atrás e foi comprada pela Vetex espera realizar só em 2018 um volume de transações da ordem de 600 milhões de reais. Vamos ver então como ele chegou a esse patamar? Seja bem-vindo ao Vencer S.A., Alfredo Soares. Amigo Alfredo Soares, satisfação enorme tê-lo aqui no Vencer S.A. Prazer é meu. Trajetória de empreendedor de sucesso. Muita satisfação. Prazer é meu. Amigo Alfredo, queria começar pedindo para você comentar um pouco aí sobre a sua trajetória empreendedora. Como é que você começou? Rapaz, eu acho que empreender é um estado de espírito, né? As pessoas hoje estão chegando no hotel e assinando lá que são empreendedores. E, na verdade, empreender não se trata de uma profissão, nem ser dono de um negócio. Você pode ser estagiário, você pode ser um universitário e ser empreendedor ali, de assumir o compromisso de resolver um problema. E eu acho que desde muito novo eu tinha essa coisa inquieta de querer resolver as coisas, inventar alguma coisa, sempre desconstruir. Eu me lembro que eu chegava no restaurante, aí encontrava um palito e eu tentava ver quantos palitos aquela fábrica fabricava e vendia para quantos restaurantes. Então, acho que o empreendedor ele tem um pouco dessa coisa inquieta dentro dele, de querer desconstruir, construir de novo e fazer melhor. Eu me lembro de muito novo já ter esse espírito empreendedor. Meu pai sempre, apesar de ser um cara muito conservador, ele sempre
me motivou a ser um cara de criar soluções, de não pegar o problema e administrar Seu pai era ele. empreendedor também? Não, meu pai sempre foi um cara de carreira executiva, não foi um cara de carreira pública. Engraçado que o empreendedorismo é um fenômeno cultural, né? Se você tem uma família empreendedora, a tendência é você ser. E o seu pai não era e você... Não, ele não era. E o engraçado que ele sempre me estimulou e me criou até bonificações, assim, né? Que o pai, na época... Para, tipo, se você passar para a faculdade, se você passar por um concurso público, eu vou trocar teu carro. Ele sempre estimulou eu a seguir uma coisa mais segura. Só que eu não acho que quando você tem esse espírito, é uma coisa muito difícil, porque você busca o problema. O empreendedor é um cara viciado por problema, porque é ali que está a oportunidade dele. É ali que ele vai criar a solução, vai ter um insight. E é assim que a gente vive, atrás de problema. Eu sei que, até fazendo um rollback rápido, quando eu vendi a empresa, a gente sempre tem uma coisa na cabeça de que o dinheiro é a solução e que muda a sua vida. E aí, quando você realiza a venda de uma empresa, que você tem uma realização financeira, você descobre que não é nada disso. Porque você vai em busca do problema. Porque você vive do problema para criar a solução. Então, eu acho que é muito um estado de espírito. Eu comecei muito novo, já com esse espírito. Quantos anos? Com trabalho, eu comecei com 17. Eu era atleta, né? Como atleta, eu já tentava ter ali um perfil empreendedor como líder no time. Das características do empreendedor, né? Liderança, tentava ali, não era o capitão, mas já tentava buscar uma liderança, já tentava, sempre em jogos de decisões, criar aquele persona de ser um elo forte do time e tudo mais, e sempre tentando manter o time unido. E aí eu entrei na faculdade, né, pelo esporte, o esporte me conseguiu doar isso, assim, bancar essa coisa. Então, eu me lembro que isso foi uma grande vitória para mim, para meu pai ficou super orgulhoso. Então, já foi uma maneira de eu ter um give back, assim, de ser empreendedor. Tipo, cara, que maneiro, eu faço esporte e tenho essa retribuição. Era um ganho aquilo para mim. Não era dinheiro, mas, de certa forma, era um ganho. Era eu materializando aquele espírito, então era uma forma de recebimento. E na faculdade, logo no primeiro período, eu vi lá agência experimental, e aí eu resolvi me inscrever. E aí no primeiro período eu comecei a trabalhar na agência experimental como atendimento. E ali, cara, eu comecei a me apaixonar por ouvir o cliente. De o que ele precisa, qual é o problema dele, qual é o desafio dele. E aí o atendimento era uma posição engraçada, porque eu falava com o cliente, falava com a agência. Então eu acabei tendo uma vivência muito grande. E aí foi quando eu comecei a virar vendedor de cartão de visita. Porque na época eu vi que eu conheci um cara de uma gráfica e comecei a vender cartão de visita. E dali eu nunca mais saí desse meio de... E a ideia de criar a VTEC, né? X-Tech. Então, eu não acredito muito em momento eureka. Eu acho que você precisa estar na jornada e estar preparado para potencializar aquela oportunidade que a vida vai acabar encaixando, que não é uma, né? São várias, e você acaba pegando uma e potencializando aquela que você mais tem feed. Na época da X-Tech, eu tinha tentado uma agência conceitual 360, depois eu tentei alguns negócios diferentes, fiquei em depressão, fiquei muito mal, que deram errado, e aí eu tentei o Marketing Shop, que era um portal de soluções para micro e pequenas empresas. Nessa época, eu já tinha identificado, pelo menos, que eu não era um cara que ia trabalhar para grandes empresas. Eu era o cara que gostava de trabalhar com micro e pequeno empreendedor, com pequenas e médias empresas. E aí foi quando eu peguei e do Marketing Shop a gente identificou essa mudança do mercado para o mercado de e-commerce. A gente viu essa mudança da pessoa ter um site para ele querer ter uma loja. E aí no meio dessa jornada a gente lançou um produto, um sistema de e-commerce. E aí eu conheci a Vetex, fiquei encantado, era líder de mercado já no Brasil nessa época. E aí eu falei, cara, a gente precisa criar um produto escalável. Nosso produto é muito para atender a nossa demanda. A gente só vai conseguir crescer se a gente criar um produto para atender o mercado, e não a gente. E aí foi quando eu pivotei o nome para criar uma confusão entre X-Tech e Vetex. E era muito engraçado, porque sonoramente confunde. Então as pessoas ligavam para a gente falando, eu já ouvi falar de vocês. Vetex. E a Vetex tinha uma empresa muito grande, um evento, ainda tem, né, o Vetex Day, em São Paulo. E aí as pessoas ligavam para a gente e falavam assim, vocês têm um evento muito grande aqui, né? Em São Paulo, o Vetex Day. Aí a gente, na época, né, jovens abusados, falava,
É um evento que a gente faz para alguns clientes e tal. Aí a pessoa falava, então me arruma um convite. Aí a gente tinha que comprar o convite para dar para a pessoa. E a pessoa era muito engraçado. E depois eu contei isso pro dono da Vetex e foi assim que a gente se conheceu. Ele achou uma super sacada isso. E quais foram os momentos mais difíceis da criação e desenvolvimento da X-Tech? São vários, né? Eu acho que o mais engraçado é que os momentos difíceis foram o que se tornaram os grandes trampolins. Foram os momentos que a gente mais aprendeu, que a gente mais se uniu como time, que a gente mais conseguiu focar no problema para arrumar a solução, porque eu acho que o empreendedorismo ele tem um problema ali de ego, de glamour, que muitas vezes quando você está no caminho ao topo, você tem essa coisa externa do ego, muitas vezes, do glamour, da vitória, do estar crescendo, das pessoas estarem, nossa, vocês vão ser grande, do quase. Dinheiro. E aí te tira do foco. Que eu acho que é uma das habilidades hoje mais difíceis do empreendedor ter, pela facilidade que ele tem oportunidade, pela facilidade que ele vê problema. Então, acho que isso hoje é um desafio grande para qualquer empreendedor. E hoje é muito fácil a gente ficar acompanhando a vida dos outros, né? Através da internet, do Facebook, do Instagram. Então, a gente está sempre vendo alguém tendo sucesso. E muitas vezes a gente automaticamente fala, porra, aquele mercado é melhor que o meu. Pô, olha aquele mercado. E aí você fica se auto-sabotando ali, muitas vezes. Na X-Tech a gente teve vários momentos, mas eu acho que o mais marcante da nossa jornada, né, foi o Black Friday de 2015. Que a gente vinha como promessa, né? Foram dois momentos. O primeiro, a gente estava quase lançando o produto, eu tinha vendido já umas 50, 60 lojas. Meu CTO me ligou, eu me lembro como se fosse hoje, 2 horas da manhã, era meu sócio, um amigo meu de infância, Ricardo. Ele me ligou e falou, cara, eu não estou conseguindo fazer o checkout. Eu estava em casa, eu fui correndo para o escritório, e aí eu cheguei lá e falei, cara, o que houve? Ele, cara, não estou conseguindo. A gente vai ter que partir para uma outra solução. Falei, não, cara, calma, tal. E ele tentou a madrugada inteira. Eu saí de casa, fui para o escritório, a gente ficou de 2 às 6, ele não conseguiu fazer. Nossa. E a gente com 60 lojas para entregar. A gente foi tomar um café na padaria, ele teve um insight, voltou e resolveu o problema em 15 minutos. Caramba. Foi um momento que marcou de como a gente tem que ter crença ali, fé de que, cara, tá dentro da gente a solução. E o outro momento? E o outro foi o Black Friday, que a gente estava visto como promessa, a gente estava muito aquecido, a gente veio com aquela arrogância, com aquele momento de, cara, a gente arrogância vai da ser muito juventude, grande, né? E a gente caiu no Black Friday. Foi mesmo. A gente já tinha uns 1.000 lojistas, a gente caiu e não só caiu, a gente ficou 4 horas fora do ar. E aí teve meme comigo na internet, teve fanpage criada, cliente ameaçando processar, teve de tudo. Mas com certeza ali ficou o nosso maior aprendizado. Como a gente tinha que investir para dentro da empresa, menos para fora. Pois é, dos piores fracassos e erros que a gente tira os melhores aprendizados, né? Ali foi porque que a gente o fracasso é o nosso maior professor. Quais foram as principais lições que você aprendeu desses episódios? A importância de construir uma cultura na empresa. E uma cultura não se constrói com pessoas parecidas, se constrói com uma mistura de pessoas com o mesmo mindset. Então são pessoas de habilidades diferentes, mas com o mesmo mindset, né? Com o mesmo objetivo. Então a gente na época não investia, eram 3 salas separadas, os times acabavam trabalhando com culturas diferentes, tinha grupinhos. Então construir uma cultura é muito importante para a empresa. É time, né? Investir em pessoas, em capacitar as pessoas. Era uma coisa que a gente sempre se preocupava em trazer alguém e era aquilo. Hoje não, hoje a gente quer trazer alguém e capacitar essa pessoa, em fomentar ela para ela ser maior junto com a empresa. Não adianta a empresa crescer se quem trabalha nela não crescer junto. Eu costumo não dizer como salário, que mas... os principais atores da empresa é o RH, né? E eles têm que trabalhar interligados. É uma corrente. Se um quebrar ali, eles não podem estar separados. Na Vetex hoje, né, a empresa como um todo, a gente tem a área de people and place, né? Então cuida de toda a harmonia do local e toda... Você pessoas. Já criou esse departamento? A Vetex hoje ela já pegou um pouco da nossa cultura, um pouco daquela já estava criando, e é uma área hoje da empresa já com esse conceito. Tipo, não é uma questão de contratação de RH tradicional, é uma questão de pessoas.
né? De lidar com pessoas, de cultivar pessoas, de fazer pessoas crescerem. Então foi uma outra lição forte. Vamos voltar ao tema central do programa, né? Você fazer, né? E vá lá e faça. Qual era a frase que seu pai utilizava e como ela lhe motivou na vida, né? Meu pai tinha uma frase muito engraçada, que eu tinha mania de chegar para ele sempre contando as coisas. Então aconteceu alguma coisa no colégio, pai, acho que eu vou tirar 10, acho que eu vou no polo, acho que eu vou ser titular, tal. E ele falava para mim assim: filho, não precisa falar, faz que as pessoas vão ver. Isso acontecia no negativo também. Às vezes eu fazia alguma coisa errada, eu falava assim: não, pai, pode deixar, não vou mais deixar a toalha molhada em cima da cama, tal. Ele falava: não precisa me contar. Faz que a gente vai ver. Então ele sempre ele sempre drivou isso na minha cabeça. De, cara, não adianta você falar, você pensar, você planejar. Você tem que ir lá e fazer, porque as pessoas vão ver, o mundo só vai reconhecer você fazendo. E você aprendeu muito com isso. E eu aprendi muito com isso. Apesar de ser um cara muito focado em estratégia, não da parte muito teórica, mas da parte de estratégia do go-to-market, do como fazer, do plano de ação, eu sou um cara muito de, cara, o objetivo é aquele, a gente tem que arrumar um plano de ação para fazer aquele objetivo. Então a minha estratégia, sempre que eu penso em criar as coisas, é tipo, como eu vou viabilizar e vou realizar aquilo ali. E foi assim na minha trajetória, é assim que eu tento fazer na vida, com tudo. Até a minha frase que eu hoje em dia tento falar e levar para cada canto que eu posso é: pense grande, mas execute maior ainda. Execute maior. Com esse ensinamento do seu pai, eu me lembrei aqui do ensinamento de Nietzsche, né, o grande filósofo Nietzsche, que certa vez foi indagado por um discípulo seu, que chegou assim e disse: mestre, qual é o melhor modo de subir aquela montanha? Ele olhou assim e disse: sobe sempre, não pense nisso. Meta a cara, vá em frente. Porque se você ficar pensando, então faça, né? Que é o ensinamento do seu pai. Eu vejo hoje muita gente, às vezes, ficando muito preso no teórico. Eu acho que a nossa geração, a minha geração e as gerações que estão vindo hoje, que eu acho que isso também já se juntou, né? O smartphone virou uma coisa só quase. A gente está viciado em conteúdo. Então a gente fica na teoria, a gente consome conteúdo online, a gente consome conteúdo na prática, a gente fica completamente viciado, e aí a pessoa sai de um curso, entra no outro, vai para o outro, mas ela não bota uma ideia em prática. Se ela pegar o curso, se ela pegar um ensinamento, ela pegar um insight, uma sacada, ela botar uma coisa em prática, aquilo ali já vai gerar um resultado para ela. Então é importante a gente focar um pouco nisso. Pois é, pessoal, eu acho importante falarmos também sobre derrotas, porque é nelas que mais aprendemos. Toda queda traz grandes ensinamentos que servem para nos reerguermos ainda mais fortes e sabendo melhor o caminho a seguir. Daí é redobrar a motivação e voltar a fazer acontecer, agora da forma certa. Também acho interessante a forma como o Alfredo sempre fez seus desejos se concretizarem com garra, determinação e trabalho, além de uma atuação sempre correta e ética, o que é imprescindível para se ter um sucesso perene, um grande exemplo. Alfredo, ao longo de sua empreitada no e-commerce, você teve que mudar seu foco de atuação. Como você identificou a necessidade para poder mudar o foco? Olha, na época, a gente viu essa mudança de mercado, essa tendência, e eu acho que hoje o mercado muda muito rápido, né? Antigamente uma empresa fazia um produto, ele era 20 anos, 5, 10 anos de sucesso. Hoje a gente vê os produtos durando 2 anos, né? Então, eu sempre falo que quem tem negócio hoje não tem que se preocupar com o que vende, sim para quem. O foco é o público. Parece até meio clichê que todo mundo fala isso, mas é uma grande realidade. O foco é o cliente. O foco é o cliente. O foco é para quem você vende. Se você tem a audiência, o poder dela e entende ela, você pode pivotar o seu negócio. E lá, desde o começo, eu identifiquei que o meu negócio era micro e pequena empresa. Então, a gente sempre focou nele. Então, quando a gente identificou essa oportunidade do e-commerce, a gente focou em fazer, em atender. E aí foi aí que a gente viu a oportunidade de ser escalável. E aí, obviamente, quando você tem um negócio, você quer ganhar tração, você quer ser especialista, né? Que aí eu acho que entra uma questão de estratégia de segmentação e nicho, que eu acho que para qualquer mercado hoje é muito importante, facilita o sucesso, né? Você não joga o War, que é um jogo que todo mundo conhece, tentando dominar o mundo. Você precisa ir
país a país, por continente, criando mais ou menos assim no mundo dos negócios. É melhor você ter o maior negócio da sua cidade do que você ter mais um negócio na internet. É até a frase que eu falo para meus clientes. Não queira vender na internet. Use a internet para vender. É diferente. É um instrumento apenas. Né? Exatamente. Então a gente basicamente fez o que a gente fala para eles. A gente entendeu isso, nosso público era esse, a gente acabou tendo esse produto. Foi quando a gente tomou a decisão de focar nesse produto, se especializar nele e usar a internet para escalar o negócio e atingir milhares de clientes. E deu certo, né? Graças a Deus. E por que você decidiu vender a X-Tech para a Vetex? Foi uma decisão fácil ou difícil? Rapaz, isso aí é uma polêmica, é uma decisão difícil, foi uma decisão difícil, mas acho que envolvia muita admiração pelo Mariano, pelo Geraldo, que são os fundadores da Vetex, pelo time que a Vetex já tinha conseguido juntar, né? E eu acho que as pessoas muito pensam na questão financeira, na venda, mas eu acho que foi uma junção de sonhos. A gente estava crescendo numa velocidade muito grande. Eu sempre fui um cara de execução, um cara de empreender na rua, de vender. Sempre reconheci, né? Me lembro como se fosse hoje, eu assistindo um vídeo de um ex-presidente do Santander, Fábio Barbosa, ele falando que o empreendedor ele tinha que saber reconhecer quando a empresa fica grande demais para ele cuidar da própria empresa e ele assumir uma posição diferente no negócio e botar um cara profissional. E a gente estava num ritmo muito acelerado. E eu percebi isso. E a gente tinha alguns caminhos. Ou pegar investimento, ou fazer uma fusão, ou fazer uma venda nesse sentido. E aí a gente acabou começando a ver algumas situações. E realmente a Vetex, a cultura pesou demais, o sonho grande deles, o time, a minha admiração pelo Mariano, pelo Geraldo, a admiração do Ricardo por eles também, o do Jordão, que é meu outro sócio. Então, acho que a cultura, o fato da gente somar o nosso sonho ao dele e, obviamente, a questão financeira de realizar um pouco ali a jornada que a gente já tinha feito. Então, a gente conseguiu fazer uma equação onde a gente se tornava sócio da Vetex, assumia esse sonho grande junto com eles e também realizava um pouco a jornada que a gente fez até ali. E eu acho que isso era, no momento, era a melhor equação que a gente podia estar tomando. Eu acho que o empreendedor ele também tem que tomar cuidado com isso. Às vezes a pessoa ela quer ir até o final e ela quer ganhar. Às vezes quebra a cara, né? E a pessoa tem que reconhecer quando ela está ganhando e às vezes o momento de ela poder se juntar. Está perdendo ou pode perder. Exatamente. Eu acho que muitas vezes dividir não é perder. Dividir muitas vezes pode significar multiplicar, né, na vida. É diferente da matemática. Verdade. Então foi um pouco do nosso mindset para a gente poder fazer esse deal, para a gente poder fazer essa transação. Você está feliz? Estou bem feliz, eu acho que a Vetex recebeu a gente de braços abertos, não só eles, mas todo o time, tem um respeito pela gente, pela nossa história, então isso ajuda muito o trabalho e a gente tem conseguido muito mais coisas junto com eles, com o nome deles, com a estrutura que eles fazem pra gente, e é um aprendizado, né? Eu acho que é um ciclo o tema do nosso programa é fazer acontecer, né? Fazer, agir, fazer acontecer, realizar. O que você acha mais importante para alguém que quer realizar algo? Qual é a sua sugestão? Eu acho que criar um plano de ação. Eu acho que é desconstruir o seu objetivo. As pessoas elas têm a vontade de sonhar, mas elas não desconstroem o sonho. Quando você sonha, você está colocando algo, às vezes, que não é alcançável ali naquele momento. Então você precisa construir o caminho até lá. Se você não tiver clareza do caminho até lá, é muito mais difícil de você alcançar. Então, quando a gente... isso é uma coisa que eu contei poucas vezes. Acho que vai ser uma exclusividade aqui. Então conta aí. E tem vídeos até do Mariano, poucos vídeos do Mariano falando isso. Quando eu conheci o Mariano, ele falou para mim que não era muito possível existir outras empresas de software de e-commerce. Porque as empresas iam ficar muito grandes e iam acabar atendendo os clientes menores. E aí eu virei para ele e falei assim, mas eu entendo de micro e pequena empresa, então eu vou fazer o meu negócio e você vai me comprar nos próximos 5 anos. E ele falou, então tá, me mostra aí que você entende desse mercado, que eu te compro daqui a 5 anos. E acabou que em 3 anos a gente aconteceu. Mas eu construí esse caminho, né? Eu pegava os estandes do lado da Vetex, eu tentava sempre mostrar a gente para a Vetex. Então, não foi o acaso. Eu nunca acordei moleque e falei, vou ser dono de uma plataforma de e-commerce.
Ninguém tem o sonho, ninguém nasce. E qual é a tua profissão? Você é dono de uma plataforma de e-commerce. Então, eu acho que é muito isso, é você se preparar para você ter uma jornada e potencializar as oportunidades que vão aparecer e administrar as crises, porque crise todo mundo vai ter. Independente do tamanho, do dinheiro que a pessoa tenha, ela vai passar por momentos de crise familiar, de dinheiro, vai passar, de negócio, o que for. Né? E, cara, desconstrua. Crie etapas para você alcançar. Não adianta você que está aí do outro lado, eu quero vender minha empresa. Mas você tem que criar sua empresa primeiro, você tem que crescer sua empresa. E qual é o melhor momento para vender sua empresa? Em que cenário você vai vender sua empresa? As pessoas, elas querem só sonhar. Elas querem só, eu quero ter um barco. Mas você tem que saber o que é ter um barco, você tem que ter marinheiro, você tem que ter... E o que você precisa? Você vai querer comprar um iate logo de cara? Não, então você tem que desconstrua a sua meta, crie o seu caminho. E aí você vai, em cada jornada, você alcançando a sua meta. E aí você vai vendo aquilo se tornar possível para você. Então, acho que isso é trazer para a realidade a sua expectativa. Maravilha. Pois é, pessoal. Se você quer algo, não apenas diga ou prometa que vai fazer. Vá lá e faça, como o pai do Alfredo dizia. Aproveitando, se você tem uma startup ou uma boa ideia de produto ou serviço de vida e quer fazê-la se desenvolver, inscreva-a no meu acelerador de pessoas e startups. No programa eu concedo mentoria e investimento a boas ideias inovadoras e disruptivas. Você pode enviar a apresentação do seu projeto pelo meu site, que ela será avaliada por uma banca de especialistas. E aí, vamos fazer seu negócio acontecer? Espero sua participação. Alfredo, como está atualmente o setor de e-commerce no Brasil? O setor de e-commerce no Brasil hoje ele vem crescendo. Ele é um setor que mantém 2 dígitos ao ano de crescimento, né? A gente esse ano deve fechar em 15% de crescimento, fechando em 53, 55 bi de reais. Mas o mais interessante de ressaltar é que o mercado de e-commerce ele só é 5 a 7% do mercado de varejo. Então, o mercado que, mesmo mantendo um crescimento acelerado, ainda tem muito a crescer. Né? Então, isso é bem interessante. É um número que vale a pena a gente citar. E um outro número também que é diferente é que, pela primeira vez em anos, o mercado de cosméticos, saúde e beleza passou o mercado de moda e é a principal categoria hoje em número de pedidos do mercado de e-commerce brasileiro. É o de cosmético. Cosmético, beleza e saúde. E quais as principais tendências do setor? Olha, as tendências do e-commerce hoje principalmente no pilar de atendimento, né, que é o Omnichannel. Omnichannel não é você ter o seu produto integrado, seu estoque, sua loja física, é você conseguir atender o seu cliente de forma multicanal. Eu costumo dizer que não é a empresa que é Omnichannel hoje, somos nós consumidores que nos tornamos omniconsumidores. Nós estamos hoje assistindo cinema, a gente vê um produto que gosta, a gente digita na hora na internet, camisa, o nome do filme e a internet te entrega aquele produto. Então a gente precisa, qualquer negócio hoje precisa estar preparado para isso. Qual a diferença, por exemplo, da VTEX da Amazon, por exemplo? A Amazon é um marketplace, né? A Amazon ela tem várias lojas embaixo dela, onde ela oferta para o cliente e ela se preocupa exatamente com a experiência de compra, usando sempre o estoque das marcas que vendem através da Amazon. A VTEX ela é a própria tecnologia que o lojista usa para criar a sua própria loja. Então você na VTEX consegue criar... É a tecnologia. Exatamente. A gente é a plataforma de tecnologia. O lojista ele contrata, ele aluga, como é que é? É um contrato de SaaS, né? A gente tem 3 modelos na VTEX. A gente tem desde a loja integrada, que qualquer pessoa que está assistindo a gente consegue ir lá e montar uma loja grátis para vender qualquer produto e serviço. É uma plataforma. É uma plataforma. A gente tem a X-Tech, que é uma intermediária hoje, né, no grupo. Então você consegue também ter sua loja com um modelo de negócio escalável e num custo mais acessível. E a VTEX é uma plataforma mais robusta, que te permite mais personalização e que permite você consiga criar estratégias diversificadas de multi-estoque, franquias, marketplace, até de você conseguir criar o seu próprio marketplace, né, como se você se tornasse uma Amazon. Entendi, muito bom. Vamos falar um pouco agora de Brasil, né? Você acredita em nosso país? O que se espera para o futuro do nosso país? Olha, eu acredito muito no Brasil. Eu acho que o Brasil, nas minhas viagens para fora, para alguns países que são polos de tecnologia, são países que as pessoas precisam criar produtos pensando no mundo, porque são países pequenos, né? O argentino, se ele faz um negócio na Argentina, ele tem que pensar fora da Argentina, porque a Argentina é desse tamanho.
Israel, a mesma coisa. Né? Apesar de ser uma grande potência de patentes e tudo mais, mas é a mesma coisa. Então, o Brasil, a gente tem uma vantagem. A gente pode fazer negócios grandes para o Brasil, porque o Brasil é um grande país de consumo. É um grande polo hoje de tecnologia, de inovação. Pode criar produtos e serviços para o Brasil, para o público brasileiro. Então, eu acredito muito no Brasil. Acredito que as pessoas, elas têm uma... eu acredito um pouco em lei da atração. As pessoas elas acabam usando a lei da atração contra elas acabam potencializando as crises. Então, uma pessoa fala de crise e aquela pessoa fica falando de crise. Eu acho que é na crise que se cria oportunidade. Então, ao invés de você ficar falando de crise, política, cara, vai pensar em oportunidade, vai ver oportunidade, sabe? Não fale em problemas, fale em soluções. Use os problemas para criar as soluções. Pode até falar, mas fala pensando em achar uma solução para aquele problema. Isso é uma grande lição. Então, ontem eu estava até com uns amigos meus e a gente estava falando que, cara, em processo de venda, o quanto eu acho que tem um pouco a ver com realização. O quanto é diferente você fechar um negócio e você entregar o sucesso do cliente. A distância disso é uma coisa gigante. Você vende um imóvel, né? Estou dando um exemplo do mercado imobiliário. Você consegue vender um imóvel. Você vende, você ganha a tua comissão. Cara, até o cliente morar naquele imóvel e ficar feliz é outra coisa, é uma coisa completamente diferente. E o corretor muitas vezes está preocupado em vender e pegar a comissão. Onde ele tem que estar preocupado em o cara se mudar e ser feliz. Ficar satisfeito, porque aí é um cliente perene, né? Exatamente. E a mídia é mais barata. Aquele cara se torna um canal de venda para o corretor. Hoje não. Hoje ele está tão preocupado em só vender que aí ele depende do Google, do Facebook, das outras mídias. Então eu acredito muito que as pessoas vão se tornar os grandes canais de venda, né? Se as pessoas souberem trabalhar isso. Eu acho, cara, que o Brasil, se tratando de pessoas, de comunicação, é um país riquíssimo, as pessoas são comunicativas, tem uma cultura de se comunicar, de fazer negócio, de falar, de indicar. Então eu, Alfredo, particularmente, acho que a crise, é uma frase até do Rick Chester, a crise está nas pessoas, não está no país. Óbvio que a gente vive uma questão política, e isso gera recessão, isso gera uma série de coisas. Mas eu acredito que se todo mundo deixar de pensar um pouco nisso e produzir mais, né, eu acho que a gente vai mais. Queria destacar ainda uma coisa. As pessoas têm uma disposição para ir para manifestação, têm uma disposição para pular carnaval, mas na hora de entrar numa empresa, pegar o material e ir para a rua vender, a pessoa tem preguiça. Então, se a disposição fosse a mesma... Um paradoxo, né? A gente acha que poderia ter um país mais produtivo. Pois é, amigo, estamos chegando ao fim do nosso programa e eu queria fazer a última pergunta aqui para o Alfredo. Quais são os conselhos... A última sempre é pior, né? Não. Quais são os conselhos que você pode dar aí para quem quer começar a empreender, para evitar os erros que nós passamos, né? Que você passou? Eu acho que controle muito a ansiedade. Acho que a ansiedade é uma coisa que está sempre jogando com o empreendedor. Então, controle a ansiedade, desconstrua seu caminho, entenda que aquela coisa da gente às vezes estar com pressa e subir a escada de 2 em 2 degraus, a chance de cair é muito maior. Então, construa sua jornada, que as coisas vão acontecendo, as oportunidades vão surgindo, e aí o importante é você, empreendedor, estar pronto para potencializar essa oportunidade o dia que ela aparecer, seja você dormindo no banheiro, porque não tem hora, nem momento, nem local para a oportunidade Quando aparecer. Você diz desconstrua seu caminho, é se reinventar? Eu digo você desconstruir no sentido de você fragmentar ele em etapas menores. E não simplesmente ter o sonho... O impossível é dividido em várias partes possíveis. Exatamente. Faça as partes possíveis que você vai chegar em impossível. É isso que você quer dizer. Que eu quero dizer. Muito interessante. Senão a pessoa fica com um sonho grande e aí a pessoa não tem qual o próximo degrau que ela precisa atingir. E aí quando você fica só com a meta maior, você não vai conseguir bater nem... Você não sabe nem qual é a sua meta menor. A escada tem vários degraus, você tem que ir degrau por degrau. Se você tentar de 3 em 3, a chance de você cair é gigante. Entendi. Agora, se você for de 1 em 1, cara, você vai subir, você vai chegar no mesmo lugar. Aquela coisa que minha mãe falava. Filho, você viajar a 160 por hora e a 100 por hora, você vai chegar a 20 minutos mais rápido ou a menos. E com muito você mais vai segurança. Chegar no mesmo lugar. Muito mais segurança andar sem. E aí, amigos, agora vamos ver as lições que o Alfredo nos passou durante essa bela conversa. A primeira lição de Alfredo, acho que extraordinária essa lição, viu, Alfredo? Empreender um estado de espírito. Show de bola, realmente é, né? Seja inquieto.
Os desafios existem para serem superados. Nunca desista. Não se auto-sabote. Autossabotagem é terrível. Não se auto-sabote. Tenha fé e acredite. A fé move montanhas. Muito legal isso. Não seja arrogante. Não pode perder a humildade, né? Você tem que ser... Eu acho que é legal, porque isso são coisas que muitas vezes as pessoas acham que a gente não comete mais esse erro, né? Mas comete. Você começa a ficar de salto alto. A gente tem que se reinventar o tempo todo. Essa é uma lição extraordinária. Não seja arrogante. Eu costumo dizer que você tem que ser sempre humilde. Quando você começa a perder a humildade, é o início da sua derrocada. É o início da sua derrocada. De todos os problemas, tire os aprendizados. Ou seja, aprenda com os problemas, porque os problemas são os maiores professores. A cultura da empresa é importante e precisa ser bem construída e cultivada. Invista em pessoas, capacite seus colaboradores. O RH é de extrema importância na empresa e são eles que podem inovar, né? É o RH que pode inovar. Por isso precisa ser sempre motivado, capacitado. Sempre. Foque no seu plano de ação, né? E permaneça focado. Outra lição de Alfredo. Pense grande, mas execute maior ainda. Pense sempre grande. Né? Pensar grande dá o mesmo trabalho que pensar pequeno. Já dizia Jorge Paulo Lema. Né? Mas execute. Agora execute. Não fique só pensando. Não sejam viciados em conteúdo. Saia da teoria. As pessoas hoje elas ficam viciadas em aprender com um, aprender com o outro, fazer um curso, fazer o outro. Só que elas não aplicam nada. Elas não botam nada em prática. Elas não pegam um curso, pegam um insight e aplicam. Então elas ficam viciadas em conteúdo. Hoje, por conta dos streams, da internet, né? Então as pessoas ficam... Não se preocupe com o que quer vender, mas para quem vender. Domine sua audiência. Se preocupe com o cliente. Entenda o seu segmento. Saiba o momento de dar um passo para trás e repensar suas estratégias. Às vezes é importante recuar para depois avançar, não é isso? Desconstrua seus objetivos sempre para saber se eles estão realmente alcançáveis. Essa ficou boa. Extraordinário, né? Crie etapas para trilhar seu caminho. Se prepare para ter uma jornada e potencializar as oportunidades que irão aparecer. Use os problemas para criar soluções. Não fique pensando em problemas. Tem que pensar mais nas soluções do que nos problemas. E, por fim, controle a ansiedade para não perder o controle. A pressa é prejudicial aos negócios. Excelentes lições passadas aqui por Alfredo. E aí, pessoal, gostaram do bate-papo? Pois é, aqui no Vencer S.A. é assim. Você sempre sairá enriquecido e inspirado com novas ideias. Nós ficamos aqui, mas já deixo o convite para nos reencontrarmos na próxima quarta-feira às 20 horas. Não perca e até lá.